Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Provérbio do Dia. Estou aqui no meio de uma estrada, parei aqui, vou a Machamba e escolhi este lugar incrível, cheio de paisagem, para gravar este vídeo. E neste vídeo, ou seja, neste canal, nós tratamos assunto de provérbios. E eu sempre venho explicando nos vídeos anteriores que falar de um provérbio é falar de uma frase curta que transmite uma sabedoria, uma lição moral ou uma verdade universal, onde geralmente esses provérbios ou essas verdades universais são baseadas nas experiências do dia a dia. Então, se você é novo por aqui, eu me chamo Lourenço e falo a partir de África, Moçambique, Niassa em particular, aqui na cidade de Lixinga. Neste vídeo, ou seja, o provérbio que eu estarei aqui a compartilhar consigo neste vídeo, ele diz o seguinte: experiência é o nome que as pessoas dão aos seus erros. É isso mesmo. Experiência é o nome que as pessoas dão aos seus erros. Vamos falar aqui da experiência. Vamos falar aqui do erro como uma forma de aprendizado. Mas antes, porém, eu quero salientar que este provérbio ele é atribuído, é da autoria de um senhor, de um poeta, de um escritor irlandês chamado Oscar Wilde. Então, o Oscar Wilde é ele que é responsável, ou seja, é o autor deste provérbio. Agora, indo direto no assunto, mas antes deixa eu te convidar para você apreciar este lugar tão incrível, esta paisagem. Tem montanhas aqui ao redor daqui, apesar da câmera ser um pouco assim, tão escassa, né? Mas você pode aproveitar no máximo. Então, meus amigos, eu vou explicar aqui em poucos minutos, em pouco tempo, qual é o sentido, qual é a reflexão, qual é o significado, ou seja, qual é a minha opinião sobre este provérbio. Bom, como eu dizia, este provérbio, ele vem de uma forma irônica. Ele traz-nos uma mensagem profunda, mas contrária da verdade. Experiência é o nome que as pessoas dão aos seus erros. Mas é o seguinte, eu pude entender que se alguém diz eu tenho experiência, quer dizer que esta pessoa passou por várias situações, passou por várias dificuldades, passou por várias consequências. E no meio de tudo isso que a pessoa passou, aprendeu com elas. Então, estamos a dizer que experiência é um conjunto de uma jornada, é um conjunto de situações, é um conjunto de dificuldades, é um conjunto da vida, da trajetória ou do trajetório da vida de uma pessoa, onde dentro dessa trajetória a pessoa aprende. Ou seja, falar de experiências, elas não são adquiridas apenas no sucesso, mas também são adquiridas no fracasso. Agora, este provérbio, ele nos ensina que o erro, os nossos erros, nós devemos ou podemos aprender com eles. O erro não é só um erro, mas sim, dentro do erro existe uma possibilidade de nós aprendermos. Por isso, se diz ou se concluiu que experiência é o nome que as pessoas dão aos seus erros. Bom, dentro deste provérbio, existem três coisas importantes que eu destaquei. Primeiro, nós precisamos de humildade dentro do aprendizado. Por quê? Você vai errar com pessoas, você vai errar com coisas, você vai errar com muitas coisas. Ou seja, dentro dessas coisas, ou dentro do seu erro, haverão críticas contra o seu erro. Então você precisa ser humilde o suficiente para conseguir encarar os impactos do erro de uma forma positiva, de uma forma construtiva, para que você consiga, ou seja capaz de extrair qual é a experiência, qual é a vantagem, qual é o valor do erro que você cometeu, o que é que você aprendeu naquele erro. Se você não ser humilde, você vai cometer erro, as pessoas vão te criticar, vão te sorrir, porque dependerá de como as pessoas vão agir, como as pessoas vão se comportar perante o seu erro. Mas você, que é o responsável do erro, você deve ser humilde o suficiente para não só errar, mas também aproveitar dentro do seu erro. 2. Você precisa
saber que ninguém nasce sabendo tudo. Todos nós aprendemos errando. Aprendemos errando. Mas a diferença é, outros erram, não aprendem. Outros erram e aprendem com os mesmos erros. Então, esta é a dica. Não erre apenas, mas aprenda depois de errar. Bom, terceiro, existe uma crítica aqui dentro deste provérbio, ou seja, dentro do ato do erro. Tem pessoas que se desculpam ou que podem se desculpar, dizendo que como o errar é uma possibilidade de aprender. Então, tem pessoas que podem suavizar isso ou suavizar o impacto dos seus erros, se desculpando que é uma experiência, enquanto não é bem assim. Até o melhor ou o correto é aprender com o erro dos outros. Mas como é difícil aprender com o erro dos outros, por isso diz-se que aprenda com os seus próprios erros. Mas nunca se desculpa, nunca suaviza o impacto dos seus erros para normalizar ou para sempre viver errando e interpretando isso como uma vantagem ou uma forma de aprender. Não é bem assim. Mas está-se a salientar ou está-se dando o valor dos erros, porque dentro ou atrás dos erros existe uma possibilidade de nós podermos aprender. Então, este é o verdadeiro sentido deste provérbios. Então, esta é a minha opinião, esta é a minha sugestão, é o meu palpite sobre este provérbio de hoje. Se você gostou deste conteúdo, deste vídeo ou da interpretação deste provérbio, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Este é o pedido que eu faço para ti e agradeço também àqueles que se inscreveram. Então, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, ajuda-me a crescer neste canal. E comente também aqui nos comentários, diga o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso manter para que o meu canal possa crescer. Obrigado. Conto contigo. Até o próximo provérbio.